Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, esse vídeo é para falar um pouco sobre o decreto 5626/05. Aquele decreto que vocês leram e realizaram a resenha. Assim espero que tenham feito, né? Bom, vou falar alguns pontos importantes sobre o decreto, né? Mas é sempre importante frisar que a leitura na íntegra se faz necessário para você poder entender a contextualização do decreto, porque vou pegar alguns pontos aqui que talvez fiquem isolados de todo o contexto da lei, certo? Então vamos lá, o decreto 5626, ele vem regulamentar a lei de 2002 que oficializou a Libras. O que isso significa? Bom, significa que ele veio dar diretrizes de funcionamento. Afinal, a lei só torna a língua oficial, mas não explica como deve ser realizado o processo de ensino e de formação de professores, por exemplo. Se você pegar a lei, ela tem só 4 ou 5 artigos, só tornando oficial a Libras. Eu estou falando da Lei 10.436 de 2002, que torna a língua brasileira de sinais um meio legal de expressão e comunicação da comunidade surda. Bom, só em 2005 que o decreto vem regulamentar essa lei de 2002. Vem dar diretrizes de funcionamento, de formação de professores, formação de intérprete, de acesso à educação, acesso à saúde e entre outras coisas. Até então, não tinham essas diretrizes para fomentar as políticas públicas, por exemplo, certo? Então, um ponto importante, o decreto 5626 de 2005, ele não substitui a lei que oficializa a Libras lá no ano de 2002. Não, ela vem trazer esses desdobramentos legais do uso e da disseminação da Libras nas esferas sociais, certo? Bom, quantos capítulos tem o decreto? O decreto, ele tem 9 capítulos e 31 artigos ao todo. Relativamente curto, né? Não tão curto assim, porque tem parágrafos, incisos, que vem explicando cada um dos artigos. Não vou falar sobre todos os artigos e todos os parágrafos e todos os incisos, né? Porque você precisa ler, certo? No capítulo 1, são as disposições preliminares, informa sobre a regulamentação, aquela regulamentação que eu já falei para você, traz conceituação da pessoa surda, como que o decreto entende o conceito de pessoas surdas dentro da lei, também traz a conceituação sobre pessoa com deficiência auditiva, inclusive traz lá os decibéis e os hertz. É curtinho esse capítulo, ele traz só essas informações de conceituação mesmo. O capítulo 2 vai falar sobre a Libras como disciplina nos cursos de formação de professores. É por isso que vocês têm a Libras como disciplina obrigatória. Então, no capítulo 2, os artigos vêm tornando obrigatória a disciplina de Libras nos cursos de formação de professores, fonoaudiologia e também de educação especial. É obrigatório. Nos cursos de formação profissional, bacharelado, são disciplinas optativas. No capítulo 3, vem dissertar sobre formação de professores e instrutores de Libras. Explica sobre a formação do profissional. No caso do professor, precisa ter formação em letras Libras para atuar nas séries finais do fundamental, médio e ensino superior. O professor de Libras que vai atuar na educação infantil e nas séries iniciais precisa ter formação em pedagogia. Mas esse curso de pedagogia ele tem que estar numa perspectiva bilíngue, ou seja, Libras e língua portuguesa são as línguas de instrução do curso. O próprio curso já tem outro nome, é pedagogia bilíngue. Tem alguns cursos em funcionamento pelo Brasil.
certo? E nesse capítulo também vai explicar sobre a prioridade das pessoas surdas nesses cursos de formação de professores. Percebam que temos dois perfis de formação de professor, né? O professor que vai atuar nas séries finais do ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, que é formado em letras libras, e aquele que vai atuar na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, que é formado em pedagogia bilíngue. Nesse capítulo ainda contém informações sobre o instrutor de Libras. Ele também explica sobre o prazo de implementação das instituições de ensino que precisam se adequar na lei. Importante você conferir os detalhes na leitura. E finaliza dando diretrizes para a criação de programas e disseminação da Libras e também de cursos de formação de professores na área. Certo? O capítulo 4 traz informações sobre o uso e disseminação da Libras e da língua portuguesa ao acesso à educação das pessoas surdas. Então aqui vem explicando sobre a garantia legal da primeira língua do surdo, que é a Libras, a língua materna dos surdos, e a língua portuguesa fica estabelecida como segunda língua na modalidade escrita, certo? Então aqui traz vários itens, que eu vou citar alguns. Então, garantia de acesso à comunicação e informação na Libras e também na língua portuguesa, na modalidade escrita. Garantia do AEE, que significa isso? Atendimento educacional especializado. Fala também sobre a formação do profissional, que as escolas precisam fomentar cursos de formação, o Estado precisa fomentar esses cursos. A obrigatoriedade da Libras na educação infantil e da língua portuguesa como segunda língua. Fala que as escolas precisam nas escolas precisam existir profissionais específicos da área. Professor de Libras, tradutor e intérprete, pessoas especialistas da área. Fala também que a Libras precisa ser difundida na comunidade escolar. A comunidade escolar é formada pelos pais, pelos professores, pelos estudantes, pelos funcionários. Então a Libras precisa estar disseminada dentro da comunidade escolar. Outro ponto é sobre o ensino da língua portuguesa. São vários itens explicando como deve ser o ensino da língua portuguesa na modalidade escrita. Inclusive vocês terão uma disciplina específica sobre isso no próximo semestre. O capítulo 5 traz sobre a formação do tradutor e intérprete de Libras. Aqui explica sobre o curso superior que o profissional deve cursar, né? O profissional tradutor e intérprete de Libras deve ser formado em letras libras bacharelado. Então, nós temos letras libras licenciatura, que forma o professor de Libras, e letras libras bacharelado, que forma o intérprete de Libras. Então, são duas modalidades distintas. Uma está no ensino da língua e outra está na tradução e interpretação da língua, de uma língua para outra. Certo? Ali vai falar sobre os prazos e como que é o funcionamento estabelecido dentro da lei. No capítulo 6, traz informações sobre o acesso à educação. Explica sobre classes bilíngues para surdos e ouvintes, né? Em classes bilíngues precisam ter os dois públicos e as duas línguas envolvidas. Explica sobre as escolas bilíngues dentro da rede regular de ensino. É importante essa leitura para você entender o que é educação bilíngue dentro da perspectiva no Decreto 5626. Fala sobre a garantia do intérprete de Libras e outros recursos relacionados à tecnologia e acesso à informação. E também aqui, né, nesse capítulo, você vai ter informação sobre aquela janelinha que aparece com o intérprete de Libras quando a modalidade de ensino é no formato EAD, que precisa ter. No capítulo 7, sobre garantias à saúde. Aqui são vários itens, eu vou citar alguns. Ações de prevenção da saúde auditiva, realização de diagnóstico precoce e encaminhamento à educação. Então, realiza o diagnóstico o mais rápido possível e já faz o encaminhamento para a educação. Acompanhamento médico, orientação familiar. Então,
nas unidades de saúde precisam ter profissionais capacitados dentro da área para poder orientar a família e também apoio à capacitação e formação de profissionais da rede de serviço do SUS. Então precisa ter profissionais capacitados, tradutores e intérpretes dentro das unidades de saúde também. E no capítulo 8, o último capítulo que vai trazer sobre os desdobramentos das diretrizes, vem falar sobre a concessão das empresas que possuem algum tipo de serviço público, né? Concessão de serviço público dentro de algumas empresas, no apoio da difusão da Libras. Todas as empresas que têm algum tipo de serviço público precisam ter no seu quadro de funcionários pelo menos 5% de profissionais capacitados no uso e na tradução da língua brasileira de sinais. Aí eu pergunto para vocês, vocês conseguem verificar nas empresas que vocês conhecem que tem algum tipo de concessão de serviço público com profissionais capacitados para atender os surdos? Deixo essa questão para vocês refletirem. Bom, quais são essas empresas? A gente pode citar algumas, como empresas de abastecimento de água, de luz, correios, e entre outras que têm algum tipo de serviço público relacionado. Precisa ter. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem escrever aí nos comentários. Ou também a gente pode migrar para o Google Sala de Aula. Vou indicar a leitura complementar, porque existem pesquisadores que fazem críticas às políticas públicas que são incoerentes à legislação, que a gente pode estudar em outro momento, porque agora nós estamos no final da disciplina, né? Enfim, eu vou deixar essa leitura complementar para vocês e a gente se vê em breve. Até mais!